Bom, agora é oficial. O escritório da esposa do ministro Moraes recebeu 130 milhões de reais para advogar para o Banco Master. Faz sentido um contrato de honorários de 130 milhões com um advogado? Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e vou explicar como é que funciona isso tudo. Mas antes peço que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês também deixem o seu like, porque clicando no joinha o conteúdo é entendido pelo algoritmo como relevante e ele acaba distribuindo para mais pessoas. Também peço que vocês considerem se tornar membros aqui do canal, clicando na aba Seja Membro e tendo acesso a conteúdos exclusivos nossos. Bom, é isso. Em 3 anos de atuação para o Banco Master, para o Vorcaro, o escritório da esposa do Moraes recebeu um montante de 130 milhões, 129, quase 130 milhões de reais em 3 anos. Se você pegar 12, 24, 36, dividir esse valor, dá 3,6 milhões por mês. Durante 3 anos, um escritório receber 3 milhões e meio por mês para advogar para alguém. Existe isso no mundo jurídico? Existe você receber 3,6 milhões de um único cliente para advogar? Imagina só como é que é possível você pensar que alguém vai receber 3 milhões e meio para ficar peticionando, para conhecer as leis, para orientar um cliente. Isso não existe. É óbvio, é quase intuitivo que dentro desse valor, pelo menos da parte do cliente, a gente não pode, óbvio, acusar ninguém, mas da parte do cliente existe uma premissa, uma expectativa de que esse valor corresponda não apenas ao serviço jurídico, mas a um tipo de interferência política, a algum tipo de acesso privilegiado ao STF ou aos ministros, algum tipo de lobby, ou seja o que for. Porque é claro, imagina só se é o serviço, apenas o serviço jurídico de alguém ir lá e redigir uma boa peça, de alguém ir lá e encontrar uma boa jurisprudência, de alguém ir lá e ser um conhecedor de notável saber jurídico, se apenas isso justifica você pagar 3,6 milhões de reais a alguém. Claro que não, mas existe dentro do Brasil, existe em Brasília, sobretudo, existe uma casta da advocacia que faz esse tipo de serviço, que é dar acesso privilegiado a certos ministros, que é possibilitar ser ouvido por outros deles, que é, enfim, criar privilégios para os clientes para que eles tenham melhor o seu direito atendido. Esse tipo de advocacia, inclusive, é a advocacia, infelizmente, que hoje é protegida pela ordem dos advogados. Se você não é um advogado que entra num jatinho junto com o ministro, se você não é um advogado que recebe esse tipo de valor, a OAB parece que não está nem aí para você. Nós tivemos, inclusive hoje, o advogado do Felipe Martins sendo expulso com policiais da tribuna da sustentação oral pelo ministro Dino. Imagina, esse tipo de advocacia, a OAB não está nem aí, não tem notinha de repúdio, não tem absolutamente nada. O que tem mesmo é para quem está em jatinho, é para quem recebe esse tipo de valor. Isso é um absurdo. Lamentavelmente, esse tipo de advocacia, que não é ilícita, mas do ponto de vista ético ou moral é questionável, eu aqui estou dizendo o mínimo para ninguém me dizer que eu estou acusando nada, né? Imoral ou antiético, no mínimo, né? Esse tipo de advocacia precisa acabar. Eu me lembro que há um tempo atrás um advogado desses, porque não é só o escritório do ministro Moraes, os ministros todos têm escritórios de parentes, todos eles são de alguma forma, movimentam-se de alguma maneira que a gente pode considerar no mínimo algo imoral. Lamentavelmente, a maior parte dos ministros faz isso, e não apenas do STF, mas também do STJ. Eu me lembro que há algum tempo atrás um desses advogados comentou com o meu pai, que à época advogava, e disse assim: você aceita cliente por menos de 5 milhões de reais? E o meu pai respondeu: todos os meus clientes até hoje foram absolutamente com valores, eu trabalhei por valores menores do que 5 milhões de reais. Mas você veja como funciona a cabeça dessa gente. Para eles, 5 milhões de reais era o piso. Então existe uma casta da advocacia que trabalha com embargos auriculares, como a gente diz, não é? Conversa com o ministro, conversa com outro, proporciona acesso, e assim vai ganhando esses milhões e milhões, repito, para dizer o mínimo e para não acusar nada nem ninguém. Isso precisa acabar. Ou a gente acaba com isso, ou
o Brasil vira uma piada. Aí advogar no país não serve para mais nada, é só lobby, é só a possibilidade de você ter interferência política o que vale. Não tem mais direito, não tem mais Constituição, não tem mais nada. Joga fora e ficamos na mão dessa gente.